A operação foi totalmente bem-sucedida, mas não acabou. Naquele ancoradouro ficou exposto a fortes ondas e tempestades de noroeste. Na época das fortes marés do equinócio, eu não teria conseguido permanecer na enseada nem por 24 horas. Congre não desconhecia isso, e sua intenção era deixar o ancoradouro no dia seguinte. Embora já estivessem convencidos de que a escuna não embarcaria, era preciso saber se havia algum reparo a fazer, antecipando-se a uma viagem bastante longa. Congre imediatamente colocou seus homens para trabalhar, a fim de movimentar o lastro que tinha na enseada, de bom bordo para estibordo. Não foi necessário desembarcar, o que encurtou o tempo e o cansaço, principalmente o tempo, que era o que importava na situação insegura em que o Maule se encontrava. O ferro velho, que constituía o lastro, foi primeiro transportado da proa à popa, para que o porão pudesse ser devidamente examinado. Esse exame foi feito cuidadosamente por Congre e Carcante, auxiliados por um chileno, um certo Vargas, que já havia trabalhado nos estaleiros de Valparaíso e conhecia bem o ofício. Encontraram apenas um dano de alguma importância, uma depressão no casco com comprimento de 1,5 metros. Esse amassamento deve ter sido causado por uma batida em alguma pedra antes da escuna encalhar no banco de areia. O reparo era necessário antes de zarpar, a menos que fosse uma viagem curta, com tempo bom. Esse reparo provavelmente levaria uma semana, desde que os materiais e suprimentos necessários para o trabalho estivessem disponíveis. Quando Congre e seus companheiros souberam o que esperar, tremendas maldições seguiram os aplausos com que saudaram o resgate do Maule. Será que a escuna não ia poder navegar? Será que ainda não iam poder sair da Ilha dos Estados? Congre interveio dizendo: de fato, o dano é sério. No estado em que está, não há como navegar na escuna. Há centenas de quilômetros para percorrer para chegar às ilhas do Pacífico. Seria correr um grande risco, mas esta falha é reparável e nós iremos repará-la. Onde? Perguntou o chileno, que não escondeu a preocupação. Não estará aqui? Declarou outro de seus companheiros. Não, respondeu Congre, com um tom determinado. Na Baía de Elgor, em 48 horas, ele poderia cruzar a distância que o separava da baía. Bastava navegar ao longo da costa, seja no norte ou no sul da ilha. Na gruta, onde tinham deixado todo o saque, o carpinteiro teria à sua disposição a madeira e as ferramentas necessárias para reparar os danos. Se fosse preciso ficar lá 2, 3 semanas, eles ficavam. O bom tempo duraria pelo menos 2 meses. E quando Congre e seus companheiros deixassem a Ilha dos Estados, estariam a bordo de um navio que ofereceria total segurança. Além disso, Congre sempre pretendeu passar algum tempo na Baía de Elgor. De forma alguma, ele quis abrir mão dos objetos guardados na caverna. Quando as obras no farol obrigaram a turma a se refugiar no extremo oposto da ilha, a confiança voltou novamente ao ânimo daqueles bandidos que se prepararam para partir no dia seguinte, assim que a maré subisse. A presença dos faroleiros não era algo que pudesse preocupar este bando de piratas. Em poucas palavras, Congre apresentou seus projetos. Antes de termos a sorte de tornar nossa a escuna, ele disse a Carcante, assim que ficaram a sós, eu estava decidido a tomar posse da Baía de Elgor. Minhas intenções não mudaram, só que em vez de chegarmos pelo interior da ilha, evitando sermos avistados, chegaremos por mar abertamente. A escuna ancorará na enseada, seremos recebidos sem suspeitas e... Congre terminou seu pensamento com um gesto muito significativo. Na verdade,
todas as chances de sucesso estavam do lado do desgraçado. A menos que ocorresse um milagre, como Vasquez, Moritz e Felipe escapariam do destino que os aguardava. A tarde foi dedicada aos preparativos da marcha. Congre colocou o lastro adequadamente e providenciou para que as provisões, armas e outros objetos fossem enviados para a caverna do Cabo de São Bartolomeu. O carregamento foi realizado rapidamente, desde a sua partida da Baía de Elgor, e isso foi há mais de um ano. Congre e seus companheiros alimentaram-se principalmente de provisões de reserva, e agora restava muito pouco. Tanta diligência foi colocada na tarefa que às 4 da tarde toda a carga estava a bordo. A escuna poderia ter zarpado imediatamente, mas Congre não se aventurou a navegar à noite ao longo de uma costa repleta de recifes. Ainda não havia decidido se seguiria ou não o Estreito de Le Maire para subir ao Cabo de San Juan. Isso dependeria da direção do vento. Qualquer que seja o percurso escolhido, a viagem não deverá durar mais de 30 horas, incluindo a escala noturna. Quando o sol se pôs, nenhuma mudança ocorreu no estado atmosférico. Nem a menor névoa emanava a claridade do céu, e a linha do horizonte era de tal pureza que um raio verde atravessou o espaço no momento em que o disco solar desapareceu atrás do horizonte. Tudo levava à expectativa de que a noite seria tranquila, e de fato foi. A maioria dos homens passou o tempo a bordo, alguns no convés, outros no porão. Congre ocupou a cabine do capitão Pailha e Carcante a segunda. Várias vezes subiram a ponte para observar o mar e o céu, para se convencerem de que o Maule não corria nenhum risco e que nada atrasaria a sua partida. O nascer do sol foi realmente soberbo. Nessa latitude, raramente se vê o sol nascer acima de um horizonte tão claro. Congre embarcou no barco até o final do cabo. Ali, do alto de uma rocha, ele observava um vasto espaço de mar. Somente a leste, seu olhar encontrou as massas montanhosas que se erguiam entre o Cabo Santo Antônio e o Cabo Kemp. O mar calmo no lado sul estava bastante agitado na abertura do estreito, porque o vento ganhava força e tendia a esfriar. Não se via nenhum barco à vela ou a vapor, e era quase certo que a escuna não encontraria nenhum outro navio em sua curta viagem até o Cabo San Juan. Congre decidiu sair, desejando, sobretudo, não cansar a escuna, expondo-a às ondas do estreito, sempre duras na maré. Decidiu tomar o caminho da parte sul da ilha e chegar à Baía de Elgor, dobrando os cabos Kemp, Webster, Vários e Diegos. Além disso, a distância era aproximadamente igual ao sul e ao norte. Congre saltou para a terra e dirigiu-se para a caverna, verificando se algum objeto havia sido deixado para trás. Passava pouco das 7. A vazante que já começava favoreceu a saída da enseada. Congre estava no leme, enquanto Carcante vigiava a proa, e a partida decorreu sem o menor problema. Os bandidos logo perceberam que o navio navegava perfeitamente. Certamente não havia riscos em aventurar-se nos mares do Pacífico, depois de deixar para trás as últimas ilhas do arquipélago de Magalhães. Talvez a Baía de Elgor pudesse ter sido alcançada ao anoitecer, mas Congre preferiu parar em algum ponto antes que o sol desaparecesse no horizonte. Não forçou, portanto, a lona e contentou-se em navegar a uma medida de 5 a 6 milhas por hora. Durante o primeiro dia, o Maule não encontrou nenhum navio e a noite estava prestes a cair quando ancorou a leste do Cabo Webster, tendo completado quase metade da viagem.
Havia enormes pedras empilhadas e as falésias mais altas da ilha erguiam-se. A escuna ancorou em um cabo desde a costa, numa enseada coberta pela ponta. O navio não estaria mais seguro num porto. Se o vento soprasse do sul, o Maule estaria mais exposto neste local, onde o mar é tão violento como no Cabo Horn, quando agitado pelas tempestades polares. Mas o tempo parecia manter uma brisa nordeste, e a sorte continuou a favorecer os projetos de Congre e seus companheiros. A noite, de 25 a 26 de dezembro, foi a mais tranquila. O vento, que caía por volta das 10 horas, aumentou às 4 da manhã. Desde as primeiras horas da madrugada, Congre fez os preparativos para zarpar. A vela foi restaurada, o guincho levantou a âncora e o Maule partiu. O Cabo Webster se estendeu por mais 6 ou 8 quilômetros, mar adentro, de norte a sul. A escuna teve, portanto, de subir para encontrar a costa, que se estende para leste até o Ponto Vários, por uma extensão de cerca de 30 quilômetros. O Maule retornou à marcha, nas mesmas condições da véspera, assim que encontrou águas calmas, protegidas pelas altas falésias da costa. E que costa horrível! Não era uma enseada acessível, nem um banco de areia onde se pudesse pisar. Aqueles maciços inacessíveis, rochosos e enegrecidos, eram como um monstruoso parapeito que a Ilha dos Estados opunha às terríveis ondas vindas dos lugares antárticos. A escuna navegava a meia vela, a menos de 3 milhas da costa. Congre não conhecia esta costa, temendo com razão aproximar-se demasiado. Por volta das 10 da manhã, ao chegar ao Blossom Bay, não conseguiu, porém, evitar completamente as ondas. Às 4 da tarde, o litoral mostrava todo o seu desenvolvimento, até o Cabo San Juan. Ao mesmo tempo, atrás do Diego's Point, apareceu a torre do farol do fim do mundo, que Congre viu pela primeira vez. Com a luneta, encontrada na cabine do capitão Pailha, ele conseguiu distinguir um dos tratadores que observava o mar da galeria do farol. Como não havia dúvida de que o Maule proporcionava pelo menos 3 horas de luz, entraria no ancoradouro antes do anoitecer. Pouco importava para Congre que a escuna fosse vista do farol. Isso não modificou em nada seus planos. Quando o Maule estava a 3 quilômetros da baía, um dos tripulantes, que havia descido ao porão, apareceu dizendo que no navio estava entrando água. Com efeito, o casco abriu-se na parte danificada pelo impacto contra a rocha, mas apenas no comprimento de alguns centímetros. Em suma, esse colapso não teve importância. Retirado o lastro, Vargas conseguiu, sem nenhum esforço, bloquear o curso de água por meio de um tampão de reboque. Esta foi mais uma prova de que precisava ser cuidadosamente reparado. No estado em que se encontrava, não poderia ter enfrentado os mares do Pacífico sem correr o risco de uma perda certa. Eram 6 horas quando o Maule chegou à entrada da Baía de Elgor, a 2,5 quilômetros de distância. Alguns momentos depois, um feixe de raios de luz foi projetado sobre o mar. O farol acabava de ser aceso e o primeiro navio, cuja marcha deveria passar por aquela baía, era uma escuna chilena que caíra nas mãos de um bando de piratas. Já eram 7 horas e o sol se punha atrás dos altos picos da Ilha dos Estados, quando o Maule saiu do Cabo San Juan para este bordo. A baía se abriu diante dele. Congre e Carcante, ao passarem em frente às cavernas, puderam certificar-se de que seus buracos de entrada não haviam sido descobertos sob o acúmulo de pedras e galhos que os obstruíam. Encontraram, portanto, o produto do seu saque
no mesmo estado em que o deixaram. Isso está indo bem, disse Carcante a Congre, perto de quem estava na proa. E então será melhor, respondeu Congre. Felipe e Moritz prepararam o barco para embarcar na escuna. Vasques estava de serviço na quarta câmara. No momento em que lançaram âncora, Moritz e Felipe partiram na ponta da escuna. Imediatamente, a um sinal de Congre, o primeiro recebeu um golpe de machado na cabeça. Simultaneamente, 2 balas de revólver abateram Felipe ao lado do companheiro. Em um momento, os 2 caíram e não conseguiram se levantar. Através de uma das janelas do quartel, Vasques ouviu os tiros e viu o fim trágico dos seus companheiros. Ele já sabia o destino que o aguardava, caso caísse no poder daqueles criminosos. Não havia nada a esperar desses assassinos. Pobre Felipe, pobre Moritz. E ficou lá em cima horrorizado com o crime bárbaro perpetrado tão rapidamente. Após o primeiro momento de estupor, Vasques recuperou a compostura e rapidamente percebeu a situação. Ele precisava a todo custo não cair nas mãos desses desgraçados. Talvez desconhecessem a sua existência, mas era de se supor que, uma vez concluídas as manobras de bordo, alguns deles saltariam para a terra e lhes ocorreriam subir no farol, talvez com a intenção de desligá-lo para tornar a baía intransitável à noite. Sem hesitar, Vasques saiu da câmara e desceu correndo as escadas para os quartos no andar térreo. Não havia um momento a perder. Já se ouvia o barulho do barco, levando parte da tripulação ao desembarque. Vasques pegou 2 revólveres que colocou no cinto, colocou algumas provisões num saco que colocou nas costas. Ele saiu do farol, desceu rapidamente a encosta e, sem ser notado, desapareceu na escuridão.